o seu like, se inscreve no nosso canal Inovadores e pode comentar aqui, dar a sua opinião, porque hoje nós estamos aqui com uma figura ímpar. Estamos com a Sulamita Campagnoli, Desenvolvimento Social, aqui em Itaboraí. Então vamos trocar aquela ideia, bater aquele papo café maneiro aqui com ela. Tudo sobre mulher, você vai ficar aqui sabendo, porque a nossa convidada mais que especial hoje está aqui para te responder, para te orientar e colocar aí em prática o que ensina. Sulamita, bom dia para você, seja bem-vinda aqui. O seguinte, antes de mais nada, o povo quer saber sua biografia. Quem é a Sulamita? Quem é a Sulamita? Bom, Sulamita é uma esposa, uma mãe, é uma pessoa cristã. Hoje, eu estou assumindo a coordenação de um centro de referência especializado em atendimento à mulher vítimas de violência, que é um equipamento atrelado à Secretaria de Desenvolvimento Social. Eu acredito que eu seja uma mulher simples, como todas as outras, mas aguerrida, muito determinada, sabedora do que quer. Uma coisa que pouco passa pela minha mente são dúvidas. Eu não lido com dúvidas, eu nem sei lidar muito bem com dúvidas. Sou muito assertiva das minhas escolhas, mas eu me resumo a isso, atrelada a outras qualidades e muito mais defeitos, eu sou basicamente isso. Ou seja, ser humano. Exatamente. Com acertos e defeitos, somos assim. Isso aí. Fomos criados dessa forma. Bom, antes de mais nada, a gente está aqui para bater esse papo legal aqui sobre mulher, Hoje a gente pode dizer assim, nessa nova revolução social, do ser humano, entre homem e mulher, sociedade, empoderamento, feminismo, tudo que engloba a sociedade, a mulher, ela sempre esteve envolvida desde os primórdios, certo? Sim. Então, no século XXI, houve uma projeção maior da mulher na sociedade? Sim, bem significativa. E isso é muito bom, Claro que tendo as suas devidas proporções, não exagerando nessas conquistas, Cada um sabendo o seu lugar nesses passos de conquistas, isso é muito bom e eu acredito que não foi tardiamente, foi num tempo proposto, mas que existem ainda muitas outras conquistas para que a mulher possa também ocupar esses outros espaços. E eu não digo não apenas ocupar, mas também ser respeitada por ocupar esses espaços. Eu tinha que usar cabelo baixinho para não mostrar tanto. Então, o respeito dessa mulher que ocupa esse espaço, percebi os resultados ela ser respeitada. E a curto prazo isso me fez acreditar ainda mais no produto. Bom, eu recomendaria a manual para meus amigos, porque realmente... Ou até familiar? Acredito que falta e há de se ter cuidado dessa mulher não ter responsabilidade nisso, porque algumas delas até têm essa responsabilidade de não se fazer respeitável. Isso é muito importante numa mulher, ela ser respeitada. A gente luta muito pelo respeito, mas algumas não se fazem respeitável e isso implica em muitos resultados da sociedade. E aí não adianta a gente culpar A, B, C, D por algo que talvez esteja em nós, essa imposição do respeito. Porque o respeito a gente sabe que ele não é um obrigatório, o respeito a gente conquista o respeito. Sim, verdade. Ele é conquistado. Então, tem pessoas que não sabem respeitar essa conquista, mas a maioria que respeita isso precisa ver esse respeito como uma necessidade naquela mulher. E quando isso não é visto, é preocupante. Verdade. Então, assim, como eu citei aqui a mulher na sociedade, os primórdios, a gente começa a englobar aí também em termos bíblicos, termos seculares, pensamentos, filosofias. Bom, vamos puxar dos primórdios, entender que a nossa sociedade é uma sociedade cristã, dentro dos padrões cristãos, dentro da cultura. Então a gente puxando ali,
termos bíblicos, vindo ali da Bíblia, o homem foi criado primeiro, olha a polêmica aqui, olha isso. O homem foi criado primeiro, mas aí tem uma frasezinha ali que foi uma chave. Não é bom que o homem viva só. Aí o que Deus faz? Ele já tinha criado todo o sexo, masculino e feminino dos animais ali. Até as plantas têm o sexo masculino e feminino, se for colocado dessa forma, porque precisa da fecundação, né? Ou o pólen tem que ir, o cromossomos ali, né? Vamos dizer assim. Então, quando Deus criou a mulher, e essa mulher, ela começou a interagir com o homem, a gente vê ali uma dependência do homem pela mulher. Aí vem a escadinha ali, né, de mulheres ícones que foram marcantes dentro da Bíblia, fora da Bíblia. E eu vou citar algumas mulheres na época bíblica, a Débora, a Ruth, né, a Maria, a mãe de Jesus, que foram mulheres que eu posso dizer assim, que eu vou tocar nesse assunto de empoderamento. Eu acredito que ali foi que é o nome que está na moda. Está na moda. Eu acredito que ali foi um verdadeiro empoderamento. Porque foram mulheres que se puseram à frente de algumas situações e conquistaram através desse empoderamento ali, de como você falou, aguerrida, de mulher batalhadora, fiéis, e conquistaram muitas coisas, não é isso? Vou fazer só um adendo nessa introdução, que você colocou a questão da criação, né? O homem criado primeiro, mulher criada como adjuntora. Né? E isso até dentro do meio evangélico é muito discutível, né? dessa submissão, o entendimento dessa submissão. Mas aí só a nível de introdução, essa mulher quando ela é criada como submissa, e aí Efésios capítulo 5, né, vai explicar muito bem isso, qual é o papel da mulher, qual é o papel do homem, quem se compara ao quê, né, quando Cristo se compara, né, ao homem, e aí a mulher à igreja, e tem todo esse adendo de superioridade e de autoridade. Quando a gente vai falar sobre isso, sobre esse homem ser criado e essa mulher ser a sua adjuntora, ajudadora, nosso Deus é um Deus muito ordeiro, é um Deus que sabe colocar as coisas em ordem e essas coisas em ordem serem funcionais. Deus é perfeito nesse sentido de criação. Né? E quando se coloca esse homem como cabeça desta mulher, está se colocando uma ordem ali. Porque onde não tem uma ordem, vira bagunça. Então, o que Deus na sua onisciência colocou é que tendo alguém que seja o líder e alguém que ajude nesta liderança, tudo isso funciona. É um lar funcional. E aí a gente vê que esse lar, quando não é dessa forma, ele fica disfuncional. Quando tem uma adjuntora que não é adjuntora, um filho que quer assumir papel de pai, então isso no lar fica muito bagunçado, muito desordeiro, e não é isso que Deus propôs para uma família. Né? Então quando esse homem que é o cabeça está ali com essa mulher que é a adjutora, a ajudadora, a submissa, esse papel, esse relacionamento ali funciona muito bem. Muito bem. Mas eu vou falar depois das mulheres que você me perguntou. Só para te complementar aqui. Sim. Hoje nós vemos na sociedade, né, que as coisas estão um pouco de pé na cabeça aí, de ponta cabeça aí, meio trocado, né, em relação a isso. Então, continuando aí sobre essas mulheres que eu citei no início, né, esse empoderamento que eu vejo como algo sublime, né, você dá seu parecer. Agora no âmbito bíblico, né, Deus habita no querer, sempre. Então você não é forçado a nada, você não é obrigado a nada, mas se você quer, Deus está ali para exercer. Permite, exatamente. Vontade permissiva. Permissiva, perfeito. Existiram muitas mulheres, né, que até quando elas não acreditavam, mas que o propósito estava ali pré-estabelecido, como é o caso de Sara, por exemplo,
né? Quando ela ri, olha, Sara vai ter filho, e ela ri, e o anjo fala, você tá rindo? Ela fala, não, peraí, não ri não. Não, você riu, né? Fica naquele impasse. E aí, quando tem esse propósito, quando já pré-estabelecido, e mesmo essa mulher, ela sorri porque ela olha para as suas condições. Ela olha para si, ela não olha para a promessa, né? Para o projeto, para o propósito. Ela não está olhando para isso, ela está olhando para ela mesma. E aí ela ri disso, fala, olha para mim, olha a minha idade, olha a minha condição estéril. Eu não tenho como gerar uma promessa como essa. Mas ela quis, ela aceitou. E aí eu falei assim, não, mas vai ser você, não tem ninguém, não vai ser ninguém da sua casa, não vai ser Eliezer. Tem um filho que vai ser gerado desse casal. Então são mulheres que quando elas se predispõem, as coisas acontecem, as promessas se cumprem, os propósitos vão à frente, né? E a gente conhece também pessoas que tiveram esse propósito, mas negligenciaram, que é o caso de Sansão, por exemplo, né? Que tinha toda uma ordem, toda uma determinação, e aí, filho, não é do teu jeito, é do meu jeito. Mas aí Sansão quis do jeito dele, e aí vários preços foram pagos acerca disso, né? Então esse cuidado a mulher precisa ter. Primeiro, de entender qual é o seu propósito, de entender que missão ela possui, de entender que tipo de promessas estão ali para serem cumpridas e que ela precisa corroborar com essas promessas. Não pode andar na contramão da promessa, né? Tem que ir junto com ela para que se chegue a esse objetivo e a esse propósito. Então as mulheres que sabem isso, que entendem seu propósito, que entendem, vamos dizer, o seu chamado, já que a gente está falando do âmbito espiritual, sim, né? Que entendem o seu chamado, precisam entender para que então deem continuidade a todo esse empoderamento que todas nós queremos, né? Verdade. Então assim, eu digo assim, um pouquinho complicado o ser humano entender o lado espiritual. A gente nunca vai chegar a entender completamente o lado espiritual, né? O que acontece? Só te cortando. Sem querer te cortar, mas a gente Não, sim. A Bíblia vai dizer que os espirituais discernem as coisas do Espírito. Essa dificuldade de compreensão do espiritual é porque falta em nós espiritualidade para compreender o que é espiritual. Não dá para você entender uma coisa na carne que é do Espírito. Não tem como. Nós estamos conversando aqui num bate-papo, e aí eu não posso começar a falar, você me pergunta de empoderamento, eu te respondo de salgadinho. Não tem como, não tem lógica, né? A gente está aqui num papo falando sobre mulheres e eu começo a falar para você de buffet. Não tem sentido isso. Então, as questões espirituais são discernidas pelo Espírito. Quando falta em nós essa espiritualidade, aí fica impossível. Em relação a isso que você falou, é totalmente verdade. Mas o que eu quero dizer, realmente, quando você falou que Sara riu, né? Eu acredito que ela não estava ali olhando com um olhar espiritual. Ela já deu uma olhadinha como humana. Sim, né? sim. É isso que vem na parte nossa. Verdade. Seres humanos. Sim. Se a gente for olhar para o lado bíblico, vamos criar um pouco a parte dos anjos. Né? Agora com a ênfase maior. A imagem, costumo dizer isso e com o coração ardendo mesmo. Imagem, isso aqui, e a semelhança. Sim, mente e coração de Deus. Sim. Então, você pode, mas como assim imagem? Imagem que eu posso ver a imagem, eu estou te vendo, a tua imagem, é você. Exato. Então, ou seja, os únicos seres na face de todo o universo que é imagem e semelhança de Deus é o ser humano. Isso, perfeito. Então, mas aí ele joga ali uma tal chamada de liberdade e olha só, você que não é robô. Tu tem um pensamento. Tu segue a linha que você preferir. Como o Salomão falava, olha só, faça tudo que ele dá na telha, filho. Mas olha só, cuidado que lá no final é cobrado. Então assim, a gente faz tudo que quer fazer, mas a gente tem a consciência que a gente vai ser cobrado de alguma coisa. Claro, com certeza. E eu vou falar para você, Levi, que o relativismo tem atrapalhado demais o desenvolvimento humano, né? A parte humana do homem, né? Ou da mulher, do ser humano. Sim. Porque essas frases de isso não tem nada a ver, ou então frases como isso é coisa do passado, hoje não, tudo mudou, agora é diferente, né? Ou essas frases de não, você é livre, faça suas escolhas, você tem liberdade para isso, são frases que trazem para nós muita preocupação e traz também muitos prejuízos e muitos deles irreparáveis.
na sociedade. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse relativismo, porque você não toma um café sem açúcar, ele super amargo, e quando você dá uma golada, você fala assim, nossa, que docinho que tá esse café. Ninguém faz isso. Ninguém faz. Porque o café que é amargo, ele vai continuar sendo amargo. Para ele estar doce, precisa ser adoçado. O componente ali é amargo. Exatamente. O que a gente tem feito é isso. A gente tem tomado café amargo dizendo assim, ah, que docinho, nossa, esse café tá maravilhoso, bem docinho. Não, continua sendo amargo. E isso não pode ser relativado, isso, né? Amargo é amargo, doce é doce, né? Céu é céu, terra é terra, homem é homem, mulher é mulher, e a gente precisa ter isso muito bem contextualizado. E quando isso se perde, né, quando a gente vai relativando isso, aí a sociedade vai perdendo com isso também, e aí a gente vai perdendo gerações com isso, aí a gente vai degradando toda uma sociedade por conta de uma escolha muito egoísta, eu posso dizer assim, né? Porque eu quero desse jeito e não importa se alguém disse que é um jeito diferente. E verdade é verdade para sempre. E errado vai ser errado. Vai ser errado, é verdade. Independente do que você escolha. Eu não posso dizer para você, não, isso aqui, ó, não é parede não, isso aqui é carro. Eu não posso fazer isso. Você está olhando, está vendo, é uma parede. Não pode se transformar em carro porque eu quero que seja carro. E é o que a sociedade tem feito. Tem feito, é verdade. Então, assim, podemos dizer que o papel da mulher hoje na sociedade é muito importante. Só que como homem e mulher são seres humanos, são cabeças pensantes, são mentes brilhantes ou mentes pervertidas, tem esse impasse. Então a gente vê, de um lado, mulheres que querem fazer algo diferente para o bem de uma sociedade, Sim. de uma cultura, e a gente vê mulheres também, infelizmente, denegrindo a sua própria imagem. Sim. Né? E a gente vê imitadores dos dois lados. Perfeito. A gente vê pessoas, as mulheres que imitam as mulheres que elas realmente, nessa palavra empoderamento, elas querem mudar de uma forma singular, simples, voraz, verdadeiro, e aquelas que querem lacrar. Infelizmente a lacração ela tem muitos seguidores, muitos adeptos. Sim. Né? E isso que declina, infelizmente, hoje, gente, estou falando isso não aqui como machismo, né? Porque essa palavra para mim é abolida, porque eu vejo o seguinte, homem e mulher, como eu estava falando com você dos bastidores aqui, isso aqui é só uma capa. Sim. Não é uma capa masculina, uma capa feminina, mas existe algo maior por detrás disso, ou seja, por dentro disso, que é a alma. Eu costumo dizer que a alma não é assexuada. Né? Um plágio é algo, né, que está no nosso subconsciente, na nossa consciência, no nosso pensamento. Então, para direcionar diretamente no que eu quero te perguntar, hoje o papel da mulher na sociedade global é essencial? Totalmente. Totalmente essencial. É a madre, né? É a mater da sociedade. Então, é ela que gera. Nasceu para isso. É o seu propósito, gerar. Mas o que estamos gerando? O gerar é da essência da mulher. Então, esse poder de gerar foi dado a nós por Deus. E a gente pode gerar muitas coisas. Mas essa escolha do gerar é da mulher. Quando a gente fala do ser humano que escolhe a semente, não dá para escolher o fruto, mas a semente, nós escolhemos a semente. Então, a natureza da mulher é gerar e eu acredito que muitas delas, às vezes, abrem mão disso, dessa responsabilidade, desse direito, e eu acredito que isso é até uma bênção, tenho convicção disso. É uma bênção você gerar. Então, aproveita que você já nasceu com esse dom para gerar, gere coisas boas. E quando você falou da questão de mulheres, né, que querem lacrar, da futilidade, né, o fácil atrai muito, Levi. Verdade. O fácil atrai. O difícil não atrai. Então, quando uma pessoa quer... e a conquista toda ela é feita com esforço. A conquista toda ela é feita arduamente. Só que não é fácil. Então, ainda que você goste da história de alguém, que é uma história muito bonita, mas aí você... vai vendo o que foi feito para se chegar até onde está, aí você diz, poxa vida, é até bonito onde ela está, mas tudo que ela passou, não, muito complicado. Eu prefiro só lacrar.
É muito mais fácil. Mais fácil. Exatamente. Bom, você que está chegando aqui agora, estamos com a nossa convidada Sulamita Campagnoli, aqui no nosso Papo Café, desenvolvimento social aqui na Secretaria de Desenvolvimento Social de Itaboré. Então, esse programa, ela vai explicar já para você, esse programa é voltado totalmente para você, mulher. A gente está dando uma introdução, isso aqui é só uma introdução, Sulamita, para a gente entender o que é o desenvolvimento social, a parte que toca a mulher, né? Por ter uma mulher à frente disso, porque não adianta você colocar um pedreiro para fazer um serviço de vidraceiro que não vai dar certo. Então eu costumo dizer o seguinte, para a máquina funcionar, coloca quem sabe fazer ela girar. Né? Então assim, esse nosso papo aqui é para deixar você ciente do seu papel, mulher, do seu direito, do seu dever, do que está acontecendo por trás dos bastidores com você, dentro da sua casa, né, com seus filhos, com seu marido, com vizinhos, com parentes. Você tem amparos de lei sobre você. Então, como a gente estava falando aqui desde o início, o papel da mulher, o empoderamento da mulher, o que se criou em volta da mulher, né? Eu digo o seguinte, que alguns termos da sociedade, eles blindam até a mulher em relação a muitas coisas. Isso é bom também e outras coisas não, né? E eu digo para o homem também, como você falou em termos de gerar, a mulher nasceu para gerar, hoje a gente tem um impasse muito grande entre sociedades que hoje são adeptas ao aborto. Sim. Né? E eu não quero ser aqui arcaico e no meu pensamento eu não sou. Nem adianta você falar, não sou arcaico e vou continuar pensando. Mulher nasceu para gerar e não para abortar. A gente tem uma gama, um vasto leque aí, né? Um vasto leque aí para poder deixar, né? De não ter neném, né? E antes de dar continuidade aqui, só uma pausazinha aqui para o nosso merchan, o nosso jabá. Né? Olha só, você que acorda de manhã com aquela fome, ó, Recanto Café. Restaurante, padaria Recanto Café, fica ali na Fagundes Varela 68, em frente ao condomínio Vivendas. Lá você vai encontrar bolo, lá você vai encontrar toda sorte de salgados, doces finos, né? Aquele pãozinho gostoso, aquele café. Olha só, corre lá. E aos finais de semana, tem ali aquele frango assado. Ó, tá perdendo, hein? Corre lá que o negócio é bom, hein? Valeu? Fagundes Varela 68, em frente ao condomínio Vivendas. Tamo junto. Bom, continuando aqui, o merchan já foi feito? Sim, não pode faltar. Não pode faltar. Inclusive tá aí na mesa. Inclusive tá aqui, né? A padaria mandou pra gente aqui. E é pra comer, Sulamita? É pra comer, não é pra enfeite não. Então assim, na área do desenvolvimento social. Sim. Né, o que é o desenvolvimento social relacionado à mulher? Toda prefeitura tem essa secretaria? Como que é isso? Sim, toda prefeitura tem essa secretaria e toda secretaria também tem essa parte, né, voltada para a mulher, políticas públicas para mulheres, né? No município, hoje, infelizmente, a gente não tem uma secretaria para a mulher, a gente não dispõe disso. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Social, ela então tem lá um equipamento de referência e atendimento à mulher, voltado principalmente, especialmente, a mulheres vitimadas pela violência. E aí é um papel de suma importância dentro do município. Nós, infelizmente, não acompanhamos essa realidade, porque não é uma realidade que tem que ser ovacionada, não é uma realidade que tem que estar em exposição. Pelo contrário, é uma realidade que a gente tem sempre que cuidar com o máximo de cautela, de proteção, de cuidado possível, porque o assunto violência deixa essa vítima, seja ela quem for, agora não só a mulher, mas a criança, o idoso, né, ou qualquer um que esteja em estado de vulnerabilidade, deixa muito destruído, muito deflagrado, e aí a gente precisa ter esse cuidado para restaurar isso, né, essa vida, para trazer, para que ela tenha essa restituição de tudo que foi perdido causado por uma violência.
E hoje, como eu estou fazendo uma especialização na UFRJ da neurociência, a gente tem estudado muito o impacto no cérebro que a violência causa. Inclusive, a minha tese está sendo defendida em cima disso, né? Quais são os impactos causados pela violência no cérebro, no sistema nervoso. E aí a gente vê resultados, muitos deles irreparáveis. Sem cortar, você já cortando, esse é o pior impacto. Sim. Porque se a gente for, tudo bem, uma cicatriz é um machucado, um corte, ela vai curar, cicatrizar. O próprio tempo vai se encarregar, tirar aquilo. Um remédio. Mas a mente humana, ela tem um poder de armazenar, arquivar aquilo, e aquilo fica remoendo, né? Sim. Aquilo fica batendo toda hora na mesma tecla, na mesma porta. Ou seja, e causa um estrago, um dano muito enorme. A gente tem um campo no cérebro chamado de córtex cerebral, e é como se fosse um arquivo dentro do cérebro, né? Então todas as suas vivências, todas as suas experiências, elas ficam arquivadas no córtex cerebral. E quando na sua vida você sente uma necessidade de resolver aquilo por aquilo que você já passou, por uma experiência que você já possui, está lá arquivado. Automaticamente você já vai lá, busca essa lembrança para poder solucionar ou resolver aquele problema. Então, essas marcas, quando elas ficam arquivadas em nós, elas acabam que, quase que inconscientemente, sendo multiplicadas. Então você repete aquilo em gerações posteriores, você repete aquilo em relacionamentos posteriores, e isso é involuntário. Você não está fazendo aquilo porque quer, a mulher não faz porque quer. Mas é por conta da violência que ela viveu, deixou uma marca tão profunda, deixou um dano tão grande, que ela já não consegue mais lidar com aquilo, reparar aquilo, e vai multiplicando aquilo sem ela mesma perceber, sem ela mesma saber. Então esse é uma das responsabilidades do Centro de Referência e Atendimento à Mulher, do município de Itaboraí, lá no desenvolvimento social, de fazer com que essas mulheres se encontrem e saibam como reparar esse dano, né? Não dá pra gente jogar para debaixo do tapete, colocar o tapete em cima e bola pra frente. Não, isso precisa ser tratado, precisa ser cuidado, precisa ser reparado. E aí nós temos lá uma equipe multidisciplinar, que ela é composta por um jurídico, né, que é uma advogada, é composta por uma assistente social e também por uma psicóloga. E aí esse primeiro atendimento dessa mulher que chega para esse centro de referência sempre é multidisciplinar, esse primeiro contato. E aí, através daquele relato daquela mulher, a gente vai identificando quais são as particularidades que precisam dar continuidade. E a grande maioria, esmagadora, é com a psicóloga. Por quê? Porque são danos psicológicos que precisam ser reparados. E isso vai refletindo muito da família também. Então, os filhos geralmente também participam disso, até porque vivem essa violência junto com a mãe, né, com a família. E aí a gente também precisa fazer esse campo de equilíbrio. E como que a gente faz isso? Nós tratamos da mulher, mas quem vai tratar dos seus filhos? Quem vai tratar dos outros componentes dessa família que também foram atingidos por essa violência? Então a gente tem lá o equipamento do CREAS, por exemplo, que é o responsável por tratar de toda a família. Legal. A gente tem o conselho tutelar, que vai tratar com a criança, né? Aí, quando necessário, faz encaminhamento para o CAPSI, que vai fazer a questão psicológica dessa criança. Então, tudo isso, a gente procura cercar essa mulher, né, de todo o aparato necessário para que ela possa transformar essa história, né, e voltar a viver, porque elas deixam de viver, elas passam não seria nem vegetar a palavra, seria... Mas fica estagnada na situação. E ela tá aqui, mas ela tá só passando pela vida, não tá vivendo. Então, ela está só sobrevivendo como pode. Vira um regime de escravidão mental isso? Total. Né? E muitas delas não se percebem assim. E nós temos casos lá, é claro que não vou dizer todos, mas a gente tem casos lá de pessoas idosas, por exemplo, que não sabem, mas que viveram violência sexual metade da sua vida. E aí, quando chega lá que tem essa expertise, essa orientação, ela fala, meu Deus, então eu sofri essa violência durante tantos anos. Quer dizer, muitas delas também não têm esse conhecimento. O que se caracteriza uma violência sexual de uma mulher casada com seu cônjuge ali? O que dá essa característica de uma violência sexual? Explica aí para todo sexo precisa ser consensual.
Então a mulher precisa querer junto com o homem. Então, quando é consensual, ele é saudável, né? Ele é prazeroso, sim, ele é. Quando não é consensual, quando essa mulher ela é obrigada a ter uma relação que ela não quer, isso então é caracterizado como uma violência sexual. E é o que mais acontece. Eu sei que é assustador, mas é de uma forma esmagadora que acontece isso na nossa sociedade. Eu estou falando de uma realidade municipal, tá? Tudo que eu estou falando aqui, pessoal, é da realidade do município de Itaboraí. Se a gente for levar isso, né, para o âmbito estadual, nacional, fica muito mais assustador. Muito mais assustador. Deixa eu te perguntar outra coisa. Nessa área que você está atuando, né, com toda essa... Eu digo assim, a gente fica até assustado com o que é por trás dos bastidores. Sim, né? Porque a gente só vê falar, mas na pele... né? Então existe muita procura nessa situação assim, Sulamita? Deveria existir mais, vou dizer sincera. Mas por que não existe mais? Porque existem resistências a isso no primeiro passo que essa mulher dá. Porque é muito difícil para essa mulher ela sair desse ciclo de violência. Porque ela precisa falar. É o primeiro meio dela. Passo, é isso aí, é o primeiro passo. Com quem ela fala? Fala com quem de direito. Então a maioria delas procura uma delegacia, vamos dizer, essa que é agredida, né? E aí às vezes, já nesse contato, nesse primeiro contato com o seu primeiro depoimento, né, quando ela toma uma coragem para ela ir lá e falar assim, eu vou me livrar disso. E aí às vezes esse primeiro atendimento é um atendimento sem respeito, é um primeiro atendimento sem nenhuma empatia, né? Então hoje inclusive, eu gostaria de falar até um pouco desse projeto. A Secretaria de Desenvolvimento Social, em parceria com o Governo do Estado, a gente está desenvolvendo um projeto NIAM. O que seria esse projeto? Como o município não possui uma delegacia de mulheres, o projeto NIAM é um projeto que leva, então, todo esse atendimento particular e especial para essa mulher vítima de violência para dentro da delegacia. Então a gente tem um projeto lá que é uma sala que vai ter dentro da delegacia, que quando essa mulher chegar para falar que ela está sendo vitimada pela violência, ela vai ser direcionada para essa sala e lá vai ter uma psicóloga ou uma assistente social ou um jurídico, a gente ainda está vendo quem é o profissional que vai assumir essa demanda, que já vai fazer esse atendimento. Então ela não vai ser atendida lá por um policial que está de plantão. Não. Né? Porque policial, inclusive homem, é complexo entender esse momento que essa mulher está vivendo, né? E se ela não tiver, então, com uma marca muito agressiva, um roxo no olho, um corte de faca, aí então que é mais banalizado ainda. Cria um descaso, né? Exatamente. Então, se essa mulher chega lá, então, eu sou vítima de uma agressão moral ou de uma agressão psicológica, e quando chega lá, vai para casa. A gente tem relatos lá de mulheres que chegaram na delegacia e o policial falou para ela, assim, procura uma igreja que você vai solucionar o seu problema. E não é isso. Né? Eu vou usar um jargão muito popular, mas que todos vão entender, mas é cada macaco no seu galho. Verdade. A igreja tem o seu papel? Sim. Ponto. Agora, a sociedade tem o seu papel? Também. Né? O governo tem o seu papel? Tem o seu papel. Então, é cada um com as suas responsabilidades e ninguém delegando ou se eximindo ou passando essa bola para outro da sua própria responsabilidade. Esse cuidado a gente precisa ter. Né? Então, essa mulher que vai lá, a gente já está em andamento, já foi aprovado, né? O secretário da Secretaria de Desenvolvimento Social, que é Marcos Araújo, ele deu toda uma atenção especial para isso. E agora já está em andamento, a verba já foi liberada, a gente já vai começar a obra na delegacia para que essa mulher tenha um mínimo de dignidade quando ela for fazer o seu relato, né, de violência, seja ela qual for. Eu vou até um pouquinho abaixo, né, para nós homens, é assim, o causador de muitas, eu diria até 70% da mulher tomar uma posição, às vezes até drástica, é culpa do homem. Quer ver eu vou até entrar num assunto aqui. Sim. Sobre o feminismo. O que fez a mulher se debandear para um lado, criar o feminismo? Você vai falar, o machismo. Sim, também. Né?
Ou seja, aí lá nos inícios aí de uma mulher muito famosa, Simone de Beauvoir, criou aí, né, correu atrás aí para criar o feminismo como é visto hoje, infelizmente, é o que eu vou falar, né, isso eu tomo a responsabilidade do que eu falo, virou uma balbúrdia, né? Muitas dessas coisas, tipo o feminismo, o comunismo, aquilo que termina com ismo, né, o ateísmo, eles são até lindos na teoria, mas na prática é um verdadeiro desastre. Então, se a gente for olhar a história dessa mulher, Simone de Beauvoir, o que causou ela a ir contra padrões, né, foi simplesmente o homem, a criação, o que foi feito contra ela, e cria, assim, dentro do ser humano, um ódio, uma raiva, e tipo, porque hoje você vê mulheres feministas, né, dizendo que, olha, eu não preciso de homem, eu não preciso ter filhos, e se eu tiver, eu aborto, as mulheres têm que dominar, cria-se um ícone como fosse a terra das mulheres maravilhas, né, que não precisa de homem e tal, mas assim, querendo ou não, um precisa do outro, é o complemento. É como eu falei aqui no início, Deus criou o homem e criou a sua ajudadora. Só que tem um jargão muito popular que se diz que o homem é a cabeça e a mulher é o pescoço, né? Que movimenta a cabeça. Então, você acredita que esse tipo de situação criada no mundo através do feminismo, isso prejudica muito a mulher? De certa forma, sim. É claro que a gente não vai tirar o mérito das conquistas que foram realizadas por conta de todo esse movimento do feminismo. Sim. Mas eu não sou feminista e também não sou simpática ao feminismo, nem um pouco. Eu tenho muita preocupação com os exageros. E isso me preocupa muito quando a gente vai tomar atitudes e decisões que vão além daquilo que realmente deveria ser. O feminismo tomou uma proporcionalidade muito indevida, muito perigosa, e são mulheres que se perderam com tudo isso porque esqueceram do seu primeiro papel, do principal papel, né, de se exercer dentro da sociedade. E por conta desse feminismo exacerbado, muitos respeitos se perderam com ele também, né? Porque aí a mulher deixou de ser vista. Eu gosto, por exemplo, de ser vista pelo meu marido, né, como uma mulher que precisa de carinho, de uma mulher que precisa de cuidado. Eu gosto de ser vista assim por ele, né? Ou pelos homens da minha família, pelo meu pai, pelos meus primos, pelos meus tios. Eu gosto desse carinho, desse afago, que eu sou mais do contato, né? Esse momento de pandemia, para mim, não funcionou. Não podia abraçar, não podia beijar, eu já estava em cima da pessoa, abraçando, beijando. E aí, mas eu nem por um segundo, eu acredito até que se perceba isso na minha fala, eu me passo por uma mulher frágil. Sim. Né? Eu tenho uma total convicção de que força existe em mim, mas eu não permito que essa força ela supere o lugar do carinho que eu necessito, do respeito que eu necessito, do afago que eu preciso. Então, eu acho que esse equilíbrio é que se perdeu com esse feminicídio todo, feminismo, perdão, né? Feminicídio é outra coisa. Sim. Com esse feminismo todo, isso se perdeu. E agora os homens parece que deixaram de ver as mulheres assim, vamos cuidar dela, vamos abraçar, vamos acariciar. Eles começaram a ver, não, ela é independente, ela pode caminhar sozinha, deixa ela resolver isso. E na verdade não, e eu tenho certeza que essas mulheres estão sentindo isso também. Muitas delas estão perdidas nesse equilíbrio exatamente por conta disso. Elas querem esse carinho, mas aí já se perdeu isso, e agora para se tomar de volta? Sim, né? Vou dizer de relacionamento conjugal entre homem e mulher. Eu estou dentro da minha casa com meu marido e sempre, não sei o que, eu faço, eu troco a lâmpada, não sei o que, eu troco o gás, e eu faço isso na minha casa também. Eu faço, deixa comigo, não sei o que. De repente o próprio homem fala assim, poxa, eu não sou mais necessário. Não, então eu vou deixar tudo com ela então, porque ela não precisa de mim, ela vai... E aí, na hora que ela precisa daquele carinho, né, tá passando por uma dificuldade, tá com um problema com o filho, tá com um problema no trabalho, quer alguém para ouvi-la, mas ele já não tá mais acostumado com ela assim, ele já tá acostumado com aquela mulher forte, né, peralta, intrépida. E na questão do trabalho, de igual forma, seu colega de trabalho está acostumado com você, já quebra tudo, faz tudo, né,
você está na igreja, né, o seu líder religioso já está acostumado com você de que não, pode ficar sozinho, que se dá conta. Não, não é assim, né? Mas esse equilíbrio precisa partir da mulher. Ela precisa se posicionar nessa questão. Olha, eu sou forte sim, mas eu quero carinho. Eu sou forte sim, mas eu preciso do seu abraço, da sua companhia, dos seus conselhos. Isso aí meio que se perdeu. E esse impacto, ele é bem nítido na sociedade, né, dessa forma. A mulher, a gente fazer um comparativo de séculos atrás, vamos lá, na época antes de Cristo, depois de Cristo, a gente vê que a gente sempre tem um gráfico subindo e descendo. Se a gente vê as mulheres atenienses, as mulheres da Grécia, onde Sim. tinha ali um papel muito relevante na sociedade, onde culturas, onde a mulher ela tomava a frente, né? Sim. Então, na humanidade está sempre esse gráfico. A mulher está lá em cima, passa-se gerações, ela começa a cair. Aí até chegar, vamos na década de 20, 30, onde a mulher era muito submissa. Né? 1910, 1920. Quase tratada como uma coisa, um objeto do uma coisa utilizável. E depois. Perfeito. Olha, você aqui é para fazer a minha comida. Cuidar das crianças. Para cuidar das crianças. E existia até uma novela que o cara falava, vai se lavar, broaca, que hoje eu quero te usar. É um negócio meio esdrúxulo em relação ao outro ser humano. Eu não vou nem relacionar mulher, eu digo ser humano. Como você falou de carinho, de atenção, né? A mulher, ela necessita disso. Sim. Não adianta falar, eu sou forte, eu sou a rocha. Tem até meme aí que bate no peito, tem que dar aquele barulhinho de ferro. Eu sou forte. Não, ser forte é uma coisa. Sim. Ser humano é outra. Então, assim, tanto homem quanto mulher, né? O cara pode estar ali dando uma de homem de ferro, eu sou... Nada por dentro está ali, doido para ser quebrado também pela mulher, doido, né, para receber um carinho. Sim. Isso é algo mútuo, isso aí dá um levante muito grande. Então, década de 1910, 20, 30, a mulher foi sempre tratada ali. Quando a gente vê na década de 60, 70, aí começa a ascensão novamente da mulher. Aí chega 2020, 2021, 2022, vou dizer assim, está no pico, está no clímax. Sim. Né? Hoje, eu posso dizer assim, a mulher, o empoderamento feminino está no clímax. Isso em relação a quê? A quase tudo, Sulamita. Sim. A quase tudo, porque eu fico olhando mulheres, né, inteligentíssimas, que deu o seu pontapé inicial para que haja um bug milenar na sociedade, em termos de cultura, em termos de trabalho, em termos de família. Existem os seus prós e contras. Claro. Né? Mas esse papel da mulher na sociedade é crucial. Crucial. Isso, assim, não tem nem o que cogitar. Então, mas mesmo assim, dentro da sua área de desenvolvimento social, você já chegou a atender mulheres desse nível de intelectualidade, mas que dentro de casa, ou seja, está abaixo de zero? Eu atendo milhares delas o tempo todo. Há-se uma impressão equivocada de que a violência ela é muito mais voltada para uma classe média, baixa, ou uma classe de miserabilidade, né? Que a violência é muito mais nesses casos. Eu tenho casos lá no CEAM que são mulheres que são advogadas, são mulheres empreendedoras, são mulheres empresárias, né? E vitimadas pela violência também. Então, são mulheres cultas, são mulheres inteligentes, são mulheres formadas e que também passam pelo processo de violência, né? Infelizmente. E essas mulheres, elas têm o mesmo tratamento que todas as outras, porque elas também precisam do mesmo cuidado que as outras. Não há
uma diferenciação nesse tratamento, porque é mais culta, menos culta, porque tem um poder aquisitivo maior ou menor. Não tem, porque quando chega o dano dessa vitimização, dessa violência, ele é igual para todas elas. Elas reagem de igual forma, elas sentem de igual forma, independente do seu nível social ou do seu nível intelectual. Então a gente também lá tem esse cuidado nesse trato com essas mulheres. Ele não é diferenciado. É claro que existem particularidades dentro desse processo de violência. Sim. Aí sim, ele é cuidado, né, da sua forma particular. Mas, né, no todo, é de total igualdade. E quando elas fazem esses relatos, nós temos relatos lá que são muito mais assustadores dessas mulheres que têm maior intelecto do que as que não têm. São muito mais chocantes, né, os relatos de mulheres que estão casadas com advogados, com empresários, com homens bem-sucedidos, do que aquelas que são casadas com os pedreiros. Então é assustador até pra gente. Inclusive, eu agradeço muito a Deus por essa experiência que eu tenho passado na minha vida, de estar à frente de um equipamento como esse, né? Isso tem agregado a mim valores que eu desconhecia. Isso tem agregado conhecimentos que eu não fazia ideia de como lidar, né, de como resolver. Até em outras áreas da minha vida, isso me ajudou bastante. Eu, às vezes, chego em casa e pessoas dentro da minha família vão contar um problema, e quando eu ouço aquele problema, eu falo assim, gente, eu vou levar vocês para o CEAM para vocês saberem o que é problema, porque isso aqui não é um problema. Isso aqui você pode solucionar assim, 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 tem uma solução. Eu tenho problemas lá que eu não tenho como solucionar. Eu tenho mães que chegam lá com relatos que essa violência física ou sexual não foi só com ela, foi com os seus filhos. E tem mulheres que têm filhos de 3 anos, meninas de 3 anos, meninos de 6 anos, que também estão tendo essa violência sexual. E aí, como lidar com isso? Né? Então, terrível, por isso que a gente precisa ter todo esse cuidado, todo esse amparato, e parabéns pelo governo que nós temos hoje. Parabéns pela gestão que nós estamos tendo dentro do município hoje, porque essa gestão tem se preocupado com esse cuidado com a mulher. Essa gestão tem se preocupado em oferecer qualidade, não apenas de ser um equipamento por estar. Assim que eu cheguei no equipamento, inclusive, eu recebi da juíza, por exemplo, informação de que muitas das mulheres chegavam no fórum, tinham passado pelo CEAM e estava fechado. Hoje isso não acontece. E foi a primeira pergunta que ela me fez. Sulamita, na sua gestão, quando as mulheres forem no CEAM, vai encontrar fechado? Eu tomei um susto. Eu falei, oi? Como assim? Ela falou assim, não, porque eu tenho muitos relatos aqui que vai lá para procurar ajuda e está fechado. Então, você vê a preocupação da qualidade, né, com o equipamento dessa gestão. Tanto o secretário Marcos Araújo quanto o prefeito Marcelo Delaroli têm acompanhado de perto isso, têm acompanhado afinco. O prefeito pergunta como está funcionando, o que está faltando. Nos eventos que a gente se encontra, ele pergunta, Sulamita, está precisando de alguma coisa? Não, prefeito, não estou. O secretário tem nos ajudado bastante, o secretário é muito responsável com todo esse trabalho também. Então, assim, eu estou aqui, esses floreios não é para ovacionar ninguém, eu estou dando a quem de direito o seu direito. Sim. Né? Todos dessa gestão têm exercido com qualidade a sua gestão. Se fosse o contrário, eu poderia até não falar, mas não falaria o contrário. Mas se está acontecendo, se eu estou dizendo isso, é porque realmente dessa forma que tem acontecido. Bom, você está aqui no nosso Papo Café, nossa convidada de hoje, Sulamita Campagnoli. Desenvolvimento social é a área que ela atua. Bom, projeto Óculos Popular. E aí, como é que está a vista? Como é que está? Turvo, você não consegue enxergar de perto, ou só enxerga de longe, ou vice-versa? Nós temos ali, ao lado da peixaria, a ótica popular para você ir lá fazer o seu exame de vista e contratar aí o seu óculos, comprar o seu óculos, parcela, não é isso, produção? É parcelado. Então ali, projeto Óculos Popular, ali do lado da peixaria, na Raimundo Farias, corre lá, entendeu? Promoção aí imperdível para você estar cuidando da sua saúde. Qualquer armação grátis. Né, qualquer armação grátis, é isso aí. Então você tem que cuidar da saúde e, ó, os olhos são a janela da alma. Se tu não enxerga, filho,
A alma está fechada, dá ruim. Sulamita, a gente viu aí que eu estava percebendo, em relação a englobando a mulher, englobando aos dias comemorativos do nosso país, ontem, sexta-feira 13, né, as pessoas têm aí uma superstição tão grande sobre a sexta-feira 13, sim, mas ontem foi comemorado um dia muito especial, que eu fico assim pensando, por que não se dá uma ênfase, por que não se exalta o acontecido do dia 13? Do dia 13 de maio. Foi o dia em que a Lei Áurea, ela foi ali assinada. Foi algo, assim, magnífico. Sabe lá o que é uma escravatura, uma escravidão? Sabe lá o que é isso? Você viver preso, sem poder fazer nada, sem poder, ou só trabalhar, comer, regrado. Né? A gente vê a história dos escravos antigos, como que era a mordaça, para não comer o milho na plantação, para não comer as frutas, então era amordaçado, ia para tronco. Tratado como animais. Como animais. Eu volto a bater na mesma tecla. Seres humanos, gente. Seres humanos. Ou seja, os próprios seres humanos subjugam os seus outros. Mas dia 13 foi aí que uma mulher, Princesa Isabel, ela foi lá e viu que aquilo era totalmente insano, né? Por que não trabalhar e receber pelo seu trabalho? Por que ser escravo? Por que ter que apanhar, ter trabalho forçado? Então, dia 13 era um dia que o Brasil tinha que comemorar como um feriado nacional. Já que é tanta falácia, tanta narrativa em termos do negro. Gente, o nosso país, se a gente for colocar na ponta do lápis, é um país de alma tão limpa, é um país de povo tão ordeiro. Digo ordeiro porque a sua miscigenação, a sua unificação com povos, aqui nós temos um mundo dentro do Brasil. Aqui a gente tem latinos, aqui a gente tem africanos, aqui nós temos alemãos, bem mistificado. Então, ou seja, uma miscigenação muito grande. Eu digo que aqui é um mundo dentro do nosso Brasil. Então, a Princesa Isabel, ela decretou, ela assinou aquela, vamos dizer assim, uma alforria nacional, e não é comemorado isso. A gente vê tantas outras mulheres, né, no âmbito, não quero generalizar nem criar aqui likes ou lacrar, mas nós temos uma população muito grande na cor negra, parda. Eu posso dizer que é a predominância do Brasil. É a nossa predominância. É a cor negra, é a cor parda, é o caboclo, é o mameluco. Entendeu isso? Então, ou seja, então, por que não se fala nessas pessoas que foram ícones, que lutaram por liberdade, que lutaram, tipo Dandara, uma mulher negra que lutou, que correu atrás dos seus ideais, a própria Princesa Isabel, Luiz Gama. A sociedade, ela tem já esse, parece que é um dom, um talento, né, de tirar o foco a quem de direito, né? A Páscoa, por exemplo, é um exemplo disso, né? Quem realmente precisa ser visto, falado, né? A história que precisa realmente ser contada, ela não é, porque é o que a gente estava conversando sobre a facilidade, é muito mais fácil, muito mais rentável se falar do coelhinho, do chocolate, é muito melhor do que falar de Jesus Cristo, né? De falar de... Dá mais vendas, né? Exatamente. Vão se vender o quê? Né? Quando se fala da verdadeira história. Então, são histórias importantes como essa que vão se perdendo mesmo na sociedade. Se você for perguntar para as novas gerações que estão vindo por aí, poucos sabem da real história, poucos sabem da veracidade do que realmente aconteceu. E isso é uma perca irreparável também. A gente não tem como retornar isso para a mente. Eu gosto muito dos Estados Unidos, a forma com que a sociedade é muito patriota.
Eles são patriotas demais. Demais, ao extremo. Bandeira, o 4 de julho para tudo. O que você não vê parar no 7 de setembro. Verdade. Então você vê, se você olhar um 4 de julho nos Estados Unidos e um 7 de setembro no Brasil, você fala assim, gente, a gente aqui não tá... Tá comemorando o que? Uma festinha de Halloween? O que a gente pensa? Opa, feriadão, se cair numa quinta, numa sexta, então você tá pensando em quê de independência? Você tá pensando na sua casa de praia, para onde você vai, para qual fazenda você vai descansar, é o que você pensa. Aí você vai nos Estados Unidos, por exemplo, aí você vê todo mundo se organizando para ir pra rua, para levantar bandeira, para fazer uma camisa da bandeira, para falar-se da pátria, para contar histórias de guerras vencidas ou perdidas. Né? E o que está faltando na sociedade brasileira hoje são as histórias vencidas ou perdidas, que estão deixando de serem contadas. E quando a gente deixa de contar, aí a história desaparece, ela some. E daqui a pouco a gente vai ficar um país sem história. Por quê? Porque temos famílias sem histórias. E uma engrenagem que vai e vira bola de neve. Você não para mais. Então, muito bem abordado, muito bem colocado por você sobre a questão dessas mulheres, sobre a Lei Áurea, né, que foi conquistada com muito afinco, apesar de vários intempéries que tem dentro dessa história, né, mas é uma mulher que teve uma notoriedade, mas que aconteceu, acabou, pronto, não se fala mais. Se fala num lugar isolado, né, numa Secretaria de Cultura só para quem for lá, aí tá só em exposição, quem vai é que vê, se você não vai também você não fica sabendo, então é muito complicado. A questão cultural do nosso país, ela se resume, eu vou dizer o seguinte, a questão cultural se resume em parte musical. Infelizmente. Quando fala de cultura, pensa em música. Em música. MPB. Se pensa em MPB, se pensa em sertanejo, se pensa no funk. O funk é uma cultura do Rio de Janeiro. O rap é a cultura de São Paulo. Né? E o sertanejo é a cultura do centro-oeste do país. O forró é a cultura do Nordeste. Mas a cultura abrange um leque muito vasto. Ela não se resume só na música. Sim. A cultura tem cinema, tem teatro, tem dramaturgia, tem novelas. Então, e história, leitura. Eu costumo entender que o primordial de uma cultura está na leitura. Perfeito. O brasileiro, ele não tem costume de ler. Zero. O brasileiro não gosta de ler. Infelizmente é isso. Então eu acredito o seguinte, se dentro da nossa cultura, tanto homem quanto mulher, eles se dedicassem mais à leitura, eu acredito que muita coisa, mas muita coisa mesmo, seria mudado dentro da nossa sociedade. A gente está falando de situações aqui que a gente tem que ter muita preocupação. Por que eu vou abordar isso? Deixa eu fazer uma introdução antes. A gente tem que ter muita preocupação com a questão midiática, que a mídia, ela coloca aquilo que ela quer que você saiba, que ela quer que você veja. Então a gente tem que ter preocupação, porque talvez, e eu acredito nisso, não seja algo tão exagerado. Por exemplo, você passa o dia inteiro assistindo da tela, você fala assim, pronto, o mundo tá isso aqui. O mundo tá isso, que se você aperta a televisão, ela pinga sangue. Sim. Então você passa o dia inteiro ouvindo só aquilo, mas aí a gente precisa entender que são casos que acontecem e aquele programa é voltado para isso, mas não é só isso que está acontecendo no mundo, no país. E a gente generaliza muito, a gente tem essa falha de generalizar todo e qualquer assunto. Então, quando você vai falar de violência, e o mundo é violento. Quando você falar de pessoas ruins, o mundo só tem pessoas ruins. Quando você vai falar de ninguém tem empatia, o mundo não é empático. Então, a gente precisa ter esse cuidado com o que a mídia tem mostrado, porque essa realidade não é assim. A gente, por muitos anos, a gente teve eu quero falar, uma rede, né, de televisiva que ela colocava isso, ela ditava tudo que a gente foi massa de manobra por anos e anos e anos dessa TV. Isso dentro das segmentações, porque era
infantil, já pegava logo na cabeçazinha que estava sendo criada ali, interiorizando um pensamento. Foi uma TV que, por conta própria, estava formando o que ela queria formar para o futuro. Hoje, né, com esse avanço da tecnologia, com todo esse aparato disponível para nós, como a internet, por exemplo, né, e todos esses canais que foram disponibilizados, todos esses redes sociais que foram disponibilizados para a sociedade, pronto, isso aí já deu um alerta na sociedade, abriu olhos que estavam dormindo, né, e despertou sentimentos e também pensamentos que não se tinha antes. Isso foi muito bom, apesar de ser uma máquina que poucos estão sabendo utilizá-la, mas que para quem sabe utilizar da internet, das redes sociais, isso aí foi um despertar, né? Foi muito bom. Então a gente tem que ter esse cuidado também do que a gente está somatizando e que na realidade não é exatamente dessa forma que tem sido colocado. Isso é uma preocupação para nós. Tem comentário aí, tá? Bom. Hã? Tem comentário. Tem? Não está aparecendo para ver os comentários aqui. Tá? Então, olha só. Eu quero falar o seguinte, Sulamita. Dentro desse desenvolvimento social, projetado para a mulher, para o cuidado da mulher, para aquele acolhimento do que está acontecendo em casa, ou na própria rua mesmo, porque hoje... não quero ser hipócrita aqui, tá, gente? Não quero ser hipócrita. Ninguém tem o direito de hostilizar ninguém, né? Aí a mulher, você fala assim, a mulher, ela é muito provocante, ela provoca, ela faz e acontece, e o homem não pode mexer. Aí fala, tá, a mulher bota uma roupa curtíssima, vai pra rua, aí o cara não pode mexer. Ué, mas quem falou para ele que é direito dele mexer? Né? Mas nesse assunto dessa abordagem em termos de homens na rua mexendo com as mulheres, isso torna-se uma agressão, Sulamita? Sim. É uma violência moral. Ela pode se deter esse direito também, ela pode, se sentindo ofendida, hostilizada de alguma forma, ela pode ir lá e fazer um boletim de ocorrência a respeito de com quem até no ambiente de trabalho também, se tem passado por isso, está se sentindo desconfortável com um colega de trabalho que tem falado piadinhas de mau gosto, né, não cabíveis para aquele momento, para aquela situação. Essa mulher que se sente ofendida com isso, ela pode ir lá e vai fazer um boletim de ocorrência contra fulano de tal, porque no meu trabalho tem falado palavras, né, ofensivas, eu não tenho me sentido à vontade com o que ele tem conversado comigo, que ele tem falado a meu respeito. Então isso é um direito também da mulher, né? Da mulher. Sulamita, tem um nosso espectador aqui que está falando, é o Jefferson Xavier. Ele fala o seguinte, ó, eu ouvi, né, uma estatística que há um índice muito grande de violência contra a mulher dentro das igrejas evangélicas, principalmente de denominação específica. Em sua visão, ao que se dá esse índice? A gente até já abordou aqui entre linhas sobre isso, de cada um ter a sua responsabilidade. O que acontece muito dentro das igrejas, né, eu me sinto muita vontade para falar sobre isso, porque é do meu segmento, então eu posso falar isso com total propriedade. Essas mulheres, elas querem espiritualizar aquilo que não é espiritual. E aí vai passar a ser porque, é um líder espiritual, é o pastor da igreja, né? É o padre, seja lá quem for, né? Independente do segmento ou da denominação, né? Então ele está ali como o anjo da igreja, não pode ser tocado, quase que um Deus na terra, né? E isso não existe. E aqui, junto com essa declarativa, eu quero fazer também um apelo a essas mulheres que estão se sentindo ou que vivem essa violência dentro do seu lar, mulheres religiosas. Eu até fiz parte de um grupo de mulheres há um tempo atrás, que eu falei isso no grupo de mulheres e me coloquei inclusive à disposição. Olha, acho que precisarem conversar, pode ficar despreocupada, porque o sigilo já é da nossa particularidade. Então,
pode conversar, pode me procurar, pode falar, porque para aquilo que viola a lei, a gente precisa lidar com a lei. Sim. Né? Não é com a espiritualidade. E o apóstolo Paulo em Coríntios vai falar sobre isso, vai dizer de homens dentro da igreja que tinham problemas, que tinham tumulto, que tinham causas e levavam para ímpios para solucionar. Ou seja, ia levar para o tribunal de fora. E aí ele vai falar, não podem vocês, dentro da igreja, resolverem os problemas de vocês? Né? Vocês têm propriedade para isso, vocês têm autoridade para isso. Então, mulheres que são vitimadas, elas ficam em silêncio porque não, não posso falar por causa da vergonha, não posso falar porque vai trazer escândalo para a igreja, não posso falar porque ele é o pastor, quando que o próprio Deus nos cobra isso. Sim. Porque Deus lida com verdade, Deus não lida com omissão. E ele não encoberta pecado, né? Nunca, nunca. Ele não tem um culpado por inocente. É isso que a palavra diz. Então, culpado é culpado sempre, em qualquer circunstância. Essas mulheres precisam se manifestar. Realmente o que o Jefferson colocou é uma verdade. Eu atendo no CIAM mulheres também de segmentos religiosos que estão passando por violência e a primeira orientação que a gente dá para elas é essa, justiça na lei. Justiça. Existem justiças que são divinas e aí é o tempo de Deus, mas para isso que o Senhor permitiu que houvessem leis humanas. Porque para cada lei humana, cada violação dessa lei, ela então seja corrigida. E aí só para finalizar, quando perguntaram para Jesus Cristo, quando ele chega e aparece para os judeus, eles todo animados falam, ai que bom Jesus que o Senhor apareceu, agora a gente não precisa mais pagar impostos para César, né? Que bom, agora tudo isso vai acabar. O que Jesus faz? Pega uma moeda, mostra para os judeus, que imagem que está aqui nessa moeda? É a moeda de César. Então dá a César o que é de César. Tapa na cara, né? Sem encostar, né? Ele complementa aqui dizendo, Jefferson Xavier fala assim, acredita que há uma característica errônea de machismo, talvez mal interpretada, onde se prega a submissão da mulher? Sim, e isso precisa ser bem esclarecido dentro das igrejas. A gente até teve uma EBD há um tempo atrás, que é a Escola Bíblica Dominical que as igrejas possuem, e eu sou professora de EBD na minha igreja. E aí a gente abordou sobre esse assunto, né? Há uma equidade entre homem e mulher. Há uma equidade nisso e essa equidade precisa ser respeitada. Então, quando o Senhor coloca esse posicionamento do homem para com a mulher e da mulher para com o homem, né, várias determinações são colocadas ali. Qual é o cuidado que esse homem precisa ter para com essa mulher e que tipo de submissão essa mulher precisa ter para com o homem, né? A maior falha do cristão hoje é a falta da leitura. Ele não lê Bíblia. Então fica complexa essa interpretação. E aí a Bíblia não é de interpretação livre, não é de interpretação pessoal, também não. A interpretação bíblica, ela é única, ela é uma só. E o que está escrito é o que é. Eu aprendi uma vez com um líder religioso que eu tenho muito apreço, né, reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele fala, aonde a Bíblia não tem voz, né, nós não temos ouvidos. Então não está falando ali, não fique imaginando, especulando o que pode ser, se não está dito ali, não é. E o que está dito é o que é. Querendo ou não, né, Sulamita? Querendo ou não, a nossa sociedade, ela foi gerada... O machismo? Não, a nossa sociedade ela foi criada, em termos religiosos, sim, a nossa sociedade ela foi criada pelo catolicismo. Perfeito. E no catolicismo, o catolicismo ela segue uma regra cristã, sim, judaica. Perfeito. Porque Cristo nasceu lá em Israel. Hoje, né, antigamente hebreus e tal, hoje Israel. Então Cristo nasceu lá. Seguiu todos os ensinamentos judaicos. Sim. E hoje nós temos essa gigantesca religião, que é o cristianismo, né, que tem dos seus primórdios o judaísmo. Então a nossa sociedade, ela foi constituída com essa religião, a religião cristã, que hoje abrange aí católicos, evangélicos e espíritas, que aqui eu vou falar o seguinte, o povo brasileiro é um povo cristão. Vou repetir, cristão católico,
cristão evangélico e cristão espírita. Aí você fala assim, você evangélico pode até falar assim, né? Ah, como assim cristão espírita? O que é um cristão? É aquele que crê em Cristo. O que é um evangélico? Crê em Cristo. O que é um católico? Crê em Cristo. Então, a religião predominante no Brasil é o cristianismo. Deixa eu só fazer um adendo dessa sua fala, só para que não haja má interpretação. Sim. Eu estou só te ajudando. Sim, não, claro. Quando a gente fala crente, quando a gente fala a palavra crente, crente é todo aquele que crê. Crente, acreditou, é crente. Cristão, o significado da palavra cristão é pequenos cristos. Aí há uma diferenciação, porque eu só sou cristão quando alguém consegue ver Cristo em mim. Então, crente, eu acredito sim que o espírita é crente, que o candomblessista é crente, o católico é crente, o crente é crente, o evangélico é crente, né? Que crente, o diabo é crente também. Então esse crente, todos que acreditam, sim, crente. Cristão, para o significado da palavra, que são pequenos cristos, é só quando ele consegue ver Cristo refletido em você. E aí há essa distinção, porque você não consegue ver Cristo em todos. Que acredita no Cristo. Tem gente que acredita, mas que não tem ele em si. Acredita, mas não carrega consigo. É o famoso simpatizante, né? É o que acredita no... Isso, exatamente. Então, assim, a gente só precisa ter esse discernimento, perfeito, esse discernimento de entender quem é o quê, porque senão a gente faz aquela miscelânea. Sim, então em relação à religião, né, isso, brasileira, sim. A religião predominante aqui, sim. Que é o cristianismo, verdade. Eu não posso dizer outro nome. Uhum. É o que se engloba hoje dentro... qual a religião predomina dentro do Brasil? Cristianismo. Sim. Né? Então, dentro desse cristianismo, a nossa cultura, ela também cresceu. Muito. Dentro disso. Então, hoje, o evangélico, ele também cresceu muito em números de propagar a sua religião, né? Como eu falei, as suas denominações aí. E isso inibe, quando o país, quando a nação, ela tem a sua religião pautada ali, na verdade, isso inibe aí uma violência sexual, uma violência contra a mulher, ajuda a inibir em relação à religião? Eu vou tentar falar, eu vou precisar explicar para poder dar uma definição a essa sua pergunta. Hoje o que está na moda, esse crescimento, esse boom, não é nem o cristianismo, é o gospel. Bem falado. E aí a gente tem que ter esse cuidado do gospel, porque o gospel é... Eu me lembro de uma banda, não sei se eu posso falar o nome, eu não posso dizer o nome. Pode. Ó, tá na conta dele, pode. Hein? Eu me lembro de uma entrevista... Responsabilidade é dos idealizadores. É isso, responsabilidade dos idealizadores, muito bom. Eu me lembro de uma entrevista que foi feita com a banda Catedral, não sei quem se recorda dessa, eu já tenho um tempo, né, nessa carreira religiosa. Boa. Então a banda Catedral uma vez foi convidada para ir no... Jô Soares. Você se recorda disso? Vocês se recordam disso? Que bom que você se recorda. Foi chamado para o Jô Soares e aí o Jô Soares estava em rede nacional, né? Então eu posso falar, né? E aí essa banda, quando vai lá, era uma banda que... Eu me lembro que quando eu ia a shows do Catedral, eles cantavam meia-noite. A gente ficava até meia-noite para ouvir o Catedral cantar, porque era a banda... Eu tinha um amigo, Gustavo Guimarães. Gustavo amava o Catedral, a gente só podia ir embora quando eles cantassem. E aí foram convidados para o Jô Soares, chegou no Jô Soares, o Jô Soares falou assim, então vocês são uma banda cristã, vocês são uma banda evangélica? Ele falou assim, não, nós somos uma banda gospel. Uma banda gospel, tá. E continuou a entrevista, depois perguntou pro Kim de novo. E aí, vocês, mas a banda de vocês é uma banda evangélica, né? Uma banda cristã. Não, nossa banda é uma banda gospel. Tá, gospel. E continuou a entrevista pela terceira vez, Jô Soares. Pedro. Então vocês...
usou da Bíblia. São cristãos? Não, a gente é gospel. Aí o Jô Soares responde, poxa, vocês fizeram igualzinho a Pedro. Negaram a Jesus 3 vezes. Foi uma vergonha nacional. Que se eu não tivesse sentado na minha sala assistindo aquilo, acho que se me contassem, eu não acreditaria. Viralizava. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque esse crescimento, que tipo de crescimento que é? É um crescimento com qualidade? Com inchaço. É inchaço. Muito bem, Vivi. É inchaço. Então, a gente tem, até aqui, da nossa realidade no município, a gente tem igrejas aí, né, tomando grandes proporcionalidades, aí você vai e está lá cheio, mas são palavras que as pessoas que estão lá querem ouvir aquilo. Não querem ouvir a palavra em si, mas querem ouvir o que vai trazer para elas um certo conforto no estado em que elas se encontram. Não traz confronto. E evangelho é sempre confronto. Se você for num lugar onde tiver um evangelho genuíno e você não se confrontar de alguma forma, tem algo errado. Tem algo errado. Está muito confortável para você? Você está vivendo uma vida do seu jeito, né, das suas escolhas, da sua liberdade, e você ouve algo dentro da igreja e fala assim, poxa, que legal, que bacana, gostei. Tem alguma coisa errada? Desconfie, porque o evangelho, ele é confronto sempre, porque é uma luta, e a palavra vai dizer que o céu é ganho à força, então não há facilidade e não há conforto nisso, né? É claro que vai gerar em nós frutos maravilhosos, sim, evidente. Vai ter momentos da sua vida que assim, que bom, não, vai ter momentos não, todos os momentos, mas assim, que bom que Deus me escolheu. Que bom que eu o conheço, né? Porque Deus nos conhecer é fato, é verdade. Mas os que conhecem a Deus é que aí a peneira passa e são poucos os que ficam. Então a gente precisa ter esse entendimento, né? De que o evangelho está crescendo, mas está crescendo de que forma? Bom, para a gente finalizar, estamos chegando aqui na etapa final. Então, olha só. Só para a gente deixar claro aqui, né, na Secretaria de Desenvolvimento Social, se a mulher se despertou, olha, chega, para mim não dá mais, como que ela faz para procurar essa ajuda? Ela pode ir direto ao CEAM, a gente chama de uma demanda espontânea, né? É quando essa mulher, ela, por conta própria, dentro do celular, na sua casa, fala, chega, não quero mais, sabe aquela gota d'água, né? Então ela vai lá, nosso endereço, Rua João Caetano, número 40B, fica ali na descida do antigo Teatro Municipal, na rua mesmo da Secretaria de Desenvolvimento Social, pode procurar o CEAM, lá tem uma placa lá escrito CEAM, pode nos procurar, ou se você, dependendo do tipo dessa violência, dessa agressividade, vá à delegacia, procure a delegacia, faça o boletim de ocorrência, resista ainda que você tenha dificuldades lá em realizar esse procedimento, mas faça isso, porque a própria delegacia também encaminha vocês para o CEAM, né? Ou vai direto ao CEAM e a gente encaminha vocês para a delegacia, acompanha todo esse processo, sem problema nenhum. O que não pode acontecer é vocês ficarem calados, é guardarem para si. Independente se tem alguma religião ou não, independente se é mulher de poder aquisitivo ou não, se tem cultura ou não, não há nenhuma resistência a isso nos nossos atendimentos. Nós estamos lá para servir a todas, sem exceção, todas as mulheres que de alguma forma estão se sentindo vitimadas pela violência, seja ela patrimonial, moral, psicológica, física ou sexual. Bom, você, mulher, eu peço a você o seguinte, para com isso de ter medo, me ameaçou, se eu for lá vai me matar, olha, se eu for na delegacia ele falou que vai... É assim, infelizmente, você tem que procurar os meios de verdade, como a Sulamita acabou de falar. Porque tem vez que chega na delegacia, como você falou, procura a igreja, isso não foi nada. Não, procura o teu direito. Isso. Olha só, colhe provas. Gente, a tecnologia está aqui, filma isso, bota uma câmerazinha ali. Entendeu? A violência que é gerada contra você, isso pode causar um dano maior para ele, porque ele vai pagar pelo crime que está cometendo. Entendeu? Se o homem é muito macho,
para poder ir contra uma mulher fisicamente, moralmente, né? E destruir todo um pensamento, toda ali... E a primeira coisa que essas mulheres recebem quando fazem essa denúncia é uma medida protetiva, ou seja, ele não pode se aproximar de você, então você já vai sair de lá protegida. Ele vai ter que se manter metros de distância de você, então fique despreocupada quanto a isso. A gente tem também a patrulha Maria da Penha. Eu não posso mais voltar para casa. A Maria da Penha, a patrulha vai junto com você para tirar os seus pertences, ou ver onde está esse agressor, quem fica, quem sai. Então a justiça está aqui para amparar esse momento. Bom, você esteve aqui com Sulamita Campagnoli, desenvolvimento social aqui de Itaboraí. Então, como foi falado aqui, olha só, é a primeira visita dela, vai voltar novamente, tá? Tem muita coisa para falar ainda, né, Sulamita? Então, isso aqui foi só um pontapé inicial, porque a gente precisa saber dos nossos deveres, né, e nossos direitos. Então, é aquilo que a vovó sempre falava, né? O meu dever, ele começa quando o do outro termina. Então, olha só, faça a sua parte. Bom, para a gente encerrar, costumo fazer aqui um bate-volta, tá? Eu faço uma pergunta, você responde. Ai, meu Deus. Olha, eu vou deixar claro para vocês aqui, olha, que está nos assistindo, que ele não me deu um papel do que ia perguntar, qual tema que ia abordar. Eu vim de paraquedas e aí aqui ele foi me bombardeando com tudo isso. Então, eu já quero até desde já me desculpar se houve, né, qualquer falha na minha fala ou nos meus esclarecimentos, porque aqui eles pegam a gente no contrapé, de surpresa. O nome é Inovadores, não é combinado. O bate-papo tem que ser assim, aberto, franco. É igual um tiro na guerra. Sim. É toma lá da cá. Outra coisa que eu quero falar aqui, gente, é café que eu tomei aqui, aí vocês vão falar, poxa, não ofereceram café pra Sulamita, ela não toma café, tá? É verdade. Pra deixar claro, ela tomou um suquinho ali. Bom, vamos pro nosso bate e volta rapidinho? Ai, meu Deus. Vou te dar uma palavra, você responde essa palavra, tá bom? Você vai pouca, você vai fazer umas 20 palavras. Meu Deus! Bom, dia. Oportunidade. Amor. Essencial. Mulher. Verdade. Homem. Necessário. Sociedade. Em evolução. Empoderamento. Com cuidado. Religião. Base. Deus. Tudo. Sulamita, muito obrigado. Eu que agradeço. Satisfação de ter você aqui. Obrigada. Gente, bate-papo top, né? Espero que você tenha compartilhado, tenha curtido. Rever, compartilha, mostra que você precisa saber do que foi falado aqui. E ela vai voltar com mais informações pra gente ficar ciente aí. Pra você, mulher, ficar bem antenadinha no seu dever e direito. Valeu? Tamo juntos. Por aqui, Levi Lima. Tudo nosso.